Olá, nós vamos começar agora o Pode Empoderar. Realmente é um momento muito edificante para todas nós, para você, mulher, para que você reconheça qual é o seu valor, quem você é, para que você possa utilizar os dons e talentos que Deus já te deu, para que você possa vir a cumprir com excelência os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Através deste podcast, você vai ter a oportunidade de reconhecer, de saber que você é única, que você é especial, que Deus sonhou com você e Ele é o maior interessado, que você viva e viva com abundância, que você seja uma mulher feliz e realizada. Nós estamos aqui com a doutora Juliane. Prazer, Juliane, de estar aqui neste momento único e especial para nós mulheres, uma mulher empoderada. É verdade, pastora Cássia. Uma alegria poder estar aqui, né, nesse momento tão cheio de paz, tão cheio de alegria, né? E poder falar para mulheres, né, através desse canal e ensiná-las também como se tornarem mulheres empoderadas de Deus. Acho que esse é a grande essência, né, que nós temos aqui no Manancial Feminino. Doutora Juliane, vou falar Juliane, né? A intimidade. Sim. Que nós somos mulheres. Sim. Que temos aí realizado juntas. Sim. Estamos aí na coordenação do Manancial Feminino, ajudando outras mulheres para que elas possam reconhecer, porque nós temos visto ao longo aí desses anos como as mulheres às vezes estão deformadas na sua identidade. Uhum. E através do Manancial Feminino, através da conferência Mulheres Empoderadas de Deus, sim, nós temos a oportunidade de ajudar outras mulheres a reconhecer o seu verdadeiro valor. Porque o empoderamento, segundo o mundo, ele às vezes é distorcido. Uhum. Né? O verdadeiro empoderamento é o empoderamento que vem de Deus. Verdade. E quando essa identidade ela é deformada ao longo do desenvolvimento dessa mulher, ela perde o foco, pastor. Uhum. Ela perde o foco. Então, ela, sem direção, ela vai tomar atitudes erradas, ela vai ter comportamentos errôneos, ela não vai ser assertiva, e isso acaba prejudicando a todas as áreas da vida dela. Talvez ela até consiga, ao longo da vida, olhando por esse foco, né, do mundo, de uma mulher autossuficiente, de uma mulher capacitada profissionalmente, tecnicamente falando, ela consiga, na sua área profissional, se desenvolver e deslanchar e ter muito sucesso. Uhum. Só que se ela não consegue equilibrar isso, ela vai perder, às vezes, nas outras áreas delas, dessa área relacional, familiar, e não conseguir ser essa mesma mulher de potencial que ela é profissional dentro da sua casa. E aí a gente entra num conflito muito grande entre aquilo que é uma mulher empoderada de Deus e uma mulher que é empoderada da técnica profissional. Segundo os valores do mundo. Porque nós temos aí, ao longo da história, os excessos do feminismo, do movimento feminista. Porque eles acham que a mulher empoderada não é uma mulher que tem filhos, que é casada, uma mulher que pode ter a oportunidade de estar em casa e ser feliz. Uhum. Para eles, nós temos que lutar com todos os esforços contra os homens. E nós não estamos aqui num pé de guerra, mas realmente reconhecermos quem nós somos e vivermos uma equidade segundo aquilo que Deus desejou para que nós fôssemos. E é interessante pensar nisso e ver como a nossa sociedade tem estado enfraquecida, como tem havido divórcios, como a nossa juventude, em muitas situações, acaba ficando perdida, porque se dentro da própria casa existe essa competição ou existe essa família que não está tão disfuncional, cada um cumprindo o seu papel, nós vamos ter uma sociedade enfraquecida. Então, ao invés de você ter uma sociedade saudável, onde há pais que conseguem fazer com que essas crianças tenham um destino certo e consigam ser cidadãos de bens, a gente começa a ter problemas gravíssimos, como nós temos tido aí. Então, filhos envolvidos com drogas, filhos envolvidos em tráfico, filhos envolvidos em prostituição. Então, vem toda uma desestruturação na violência.
pensa em tudo, né? E hoje nós temos um assunto aí que está bem em foco ultimamente, né? Que são as crianças sendo levadas à morte, pessoas que totalmente descontroladas têm ido para o meio escolar, têm assassinado crianças. E aí você começa a se perguntar o porquê que essa pessoa está agindo dessa forma. O que levou ela? Você é psicólogo, então nós vamos entrar um pouquinho nessa área da questão das famílias disfuncionais. Sim. Quando a gente vê loucuras que são cometidas, como nós infelizmente temos vivenciado nesses últimos dias, nós podemos afirmar que tudo isso é consequência de uma família desestruturada e de filhos que vêm de famílias que às vezes não têm uma paternidade autêntica, uma paternidade que eles crescem juntos. Às vezes são crianças em situações de risco, que vêm de situações de risco, e isso ela reflete na sociedade. Sim, e aí o resultado a gente vai ver justamente na sociedade, né? Então, quando a família é disfuncional, nós estamos falando de pais que não conseguem exercer bem o seu papel. A mãe exercendo o seu papel de mãe e o pai exercendo o seu papel de pai. Então, eles começam a ter essa dificuldade e eles transmitem isso para os filhos. Então, quando o casal decide se unir, e essa é a diferença de você estar na presença de Deus, de você estar num local, né? E a Catedral da Família é uma igreja onde você tem vários cursos, desde bebê até a idade, né, mais velha, maioridade, a terceira idade. Então tem curso para noivo, tem curso para casais, tem curso para filhos. Você precisa desenvolver essa habilidade de ser mãe e a habilidade de ser pai. Porque você precisa fortalecer esse filho para que quando ele vá para essa sociedade, ele consiga verdadeiramente ser esse cidadão de bem. Afirmar, pastora Cássia, porque vai depender de vários contextos. Então, assim, cada criança ela vai fazer uma análise desse comportamento do pai e da mãe. Tem alguns filhos que eles conseguem olhar para esses pais e fazer uma leitura muito tranquila e seguir a vida mesmo vivendo dentro de um lar disfuncional. Outros filhos, eles já não conseguem lidar com isso e eles acabam sendo tendenciosos a ter algum tipo de vício. Então, dentro desse processo, se a gente for pegar assim num nível de porcentagem, talvez numa porcentagem bem maior, a chance verdadeiramente de um lar disfuncional gerar uma criança com sintomas, com síndromes, com transtornos, ela vai ser muito maior. Isso também não é uma regra, mas a chance disso dar errado é muito maior. Então, a gente começa a perceber, e tanto é que dentro de consultório, quando você vai fazer uma análise clínica, uma anamnese, você precisa avaliar qual é o contexto em que essa criança veio. Porque, normalmente, não só a criança, você começa a analisar que todo o contexto familiar dela está adoecido. E ela só é um paciente sintomático. Ela só é aquele que espocou dentro daquele problema e ele começou a ficar em evidência. Porém, toda a família está adoecida. Uma outra coisa que a gente, assim, que nós podemos olhar com esse olhar de Deus que nos fez, que nos formou, que nos teceu. E eu tenho visto muito durante essa questão de ser pastora, porque a gente, nesse pastoreio, a gente se torna terapeuta, psicóloga, médica, né? Nutricionista, tudo. Palpiteira. Indicadeira. Eu vejo assim essa questão da vida desde o momento da sua concepção. Como que uma criança é concebida, se ela foi amada, se ela foi desejada, ou pelo contrário, essa criança foi concebida num lar onde ela não foi bem aceita, onde ela não foi querida, ou então, às vezes, não sabe nem quem é o pai dessa criança. E a gente percebe que, na maioria das vezes, essas pessoas, elas se tornam disfuncionais também. Sim. Elas realmente crescem, mas com deformidades no seu caráter, na sua personalidade, que são cargas que ela vai levando durante a vida, mas quando uma pessoa ela conhece a Deus,
Aí a gente começa a ver a transformação e que Deus é aquele que pode curar esta pessoa desde a sua concepção, sim, porque cada um foi sonhado por Deus. Sim, e cada um teve uma história dentro daquele contexto familiar em que ele veio, né? E é interessante a senhora tocar nesse assunto, porque assim, vamos entender então como é construído o temperamento e como é desenvolvida a personalidade e o caráter ao longo da vida. Então, quando a criança é concebida, ali dentro daquele processo de gestação, ela não é só nutrida pelo alimento que a mãe come ou o medicamento que o médico passa. Ela é nutrida também pelas emoções que essa mãe sente, ela vivencia nesse relacionamento, né, com o outro. Então, isso vai ditar, inclusive, qual a forma que o corpo dela vai ter. Isso vai ditar, inclusive, esse processo, ele está num processo de formação de temperamento. Então, quando a criança nasce, ela nasce com um temperamento já. Ela ainda não nasceu com a personalidade. Então, eu costumo dizer que a criança ela vem como um livro em branco. Nós escrevemos essa história. Só que, ao escrever essa história, vai chegar um determinado momento que ela vai começar a fazer a leitura e escrever a própria história dela também. E aí vai ser como nós fizemos esse processo, os sentimentos que nós depositamos, as expectativas, as perspectivas que nós temos a respeito desse filho, que vai escrevendo essa história de vida. Por volta, mais ou menos, pastora Cássia, de 7 a 8 anos, começa então a ser formada a personalidade. Aí o que é a personalidade, né? Que a gente fala muito disso. Não vai ser o temperamento. Aí isso vai casar. Temperamento junto com a minha personalidade. E aí, dentro desse processo, a criança começa, então, a definir quem ela é de verdade. Aí vem a identidade. O meio onde ela está inserida. Isso vai influenciar as coisas que ela vê, que ela ouve, as brincadeiras que ela tem, os coleguinhas que ela está envolvida, o contexto familiar, se é um contexto familiar tranquilo, de paz, onde todo mundo se respeita, cada um sabe o seu papel, ou se de repente até essa criança ela é criada pela família extensa, que nós chamamos, que é a família de o avô, a avó, né? Então tudo isso influencia no comportamento dela. Não significa que essa criança também está fadada a ser um cidadão ruim, mas ela vai vir sim com cargas emocionais muito pesadas e toda essa carga vai ditar as atitudes dela, as tomadas de decisões que ela vai ter ao longo da vida. Ela vai direcionar os comportamentos, as pessoas que ela vai atrair para o meio dela. Então, tudo isso vai levar essa pessoa para um determinado caminho. Talvez até inconscientemente, sem ela saber, ela vai seguindo um caminho, mas de acordo com aquilo que foi, vamos dizer assim, impregnado, como se fosse digitais nela, né? Ao longo da vida, desde o processo gestacional. Juliane, esqueci de perguntar. Essa é a melhor parte. Bom, agora nós vamos voltar um pouquinho a falar a respeito dos princípios cristãos. Sim. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for velha, quando ela for experiente, ela não vai se desviar desses caminhos. A importância de impregnar nós, pais, impregnar. A importância de nós, pai, impregnar na criança esses princípios cristãos, esses valores tão necessários nessa caminhada, dessa vida que nós estamos forjando desde a sua concepção. Sim. E por isso que nós precisamos impregnar isso na vida dessas crianças. E precisamos acompanhar muito de perto, sabe, pastora Cássia? Hoje nós vivemos uma geração totalmente diferenciada do que foi o tempo em que nós vivenciamos, né? Então, hoje até mesmo nós conversávamos à mesa durante o almoço de como era bom ser criança naquela época. Porque, por exemplo, o videogame era algo muito longe. Então, quando você tinha um videogame, reunia todos os coleguinhas da rua dentro de casa, você ia brincar com aquilo e você tinha ali relacionamento interpessoal. Ou seja, é da época do videogame. O meu ainda não é. Mas aí tinha a Beth, que você brincava na rua. A queimada, que você via com todo mundo brincar na rua. Você tinha o vôlei. Então, você tinha atividades que te levavam a ter relacionamento com as pessoas, e isso é saudável, né? Porque você aprende com o jogo, você aprende com a brincadeira, você aprende com a dificuldade. E hoje em dia a gente tem jovens que estão ensimesmados nas suas dores, nos seus quartos, com os seus celulares e com um passaporte que ele visita todos os países dentro do seu quarto.
quarto, ele não precisa nem sair de casa. Aquela pessoa que ela se interage com o mundo inteiro, mas não consegue interagir com aqueles que estão ali dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E aí esse é o perigo de ser contaminada na mente com aquilo que ela vê, com aquilo que ela está ouvindo e que vai em desencontro com aquilo que os pais estão ensinando. E aí, qual que é a diferença, então? Qual que é a graça, né? De você, como mulher, como homem, né? De estar na presença de Deus como casal, trazer a sua família para esse princípio, é porque dentro da palavra de Deus nós temos um manual fantástico do que é a maternidade, do que é a paternidade, do que é ser mulher, do que é ser esse homem de Deus e de como é transferir, impregnar e projetar sobre esse filho essa identidade cristã de uma pessoa que seja curada, sarada para se relacionar com os outros. De uma pessoa que consegue ter relacionamento saudável com o outro, consegue ter decisões boas, né? Em relação àquilo que ele quer fazer durante a vida dele em todas as áreas. Tem uma frase que eu gosto muito. Mesmo que você não tenha vindo de uma família feliz, saudável, mas você pode, através de você, construir uma família feliz e saudável. Eu posso dizer isso da minha vida. Eu vim de um lar, o meu pai era uma pessoa agressiva, ele bebia, ele jogava. Fora dos moldes daquilo que você sonhava como pai, né? E daquilo que era ser um pai. E um homem adúltero. Então, isso confrontou a minha alma em relação até essa questão de homem. E eu vou me defender, eu vou ser uma mulher que o tempo todo eu vou estar armada para me proteger dos ataques do homem. E eu vejo assim, mas eu decidi em Deus, né? É claro. Sim. A diferença, a importância de se relacionar com Deus. Deus é aquele que nos conhece, é aquele que nos fez, que nos formou. Sim. E ele sabe cada cantinho do nosso interior que precisa de cura, de ser restaurado. Então eu vejo assim, Deus me curando de coisas da minha infância. Sim. E eu já adulta, mas Deus teve que me levar lá naquele cantinho escuro, onde eu fui machucada, onde eu fui ferida. Deus teve que tratar com a minha alma naquele momento para que eu pudesse continuar prosseguindo e sendo uma mulher com a sua alma resolvida. Sim. Mas para que eu pudesse também estar ajudando outras mulheres a serem curadas. O que tem de fantástico na história da senhora é porque Deus sempre foi o centro na sua história, através da vida da sua mãe. Deus sempre foi o centro. Então você se espelhou naquela mulher. Olha como que a sua mãe, sem falar muita coisa, impregnou em você o que era ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Por mais que você visse que seu pai tinha aqueles comportamentos que não te agradavam, você olhava para sua mãe e via que ela... A estrutura que ela tinha. Mesmo às vezes chorando no banheiro, mesmo às vezes chorando no quarto para os filhos não verem, porque mulher faz essas coisas, né? A gente se esconde para mostrar que a gente é forte, que a gente dá conta, que a gente suporta. Então, ela impregnou essa imagem em você. Filha, pode dar certo. Mesmo parecendo que está errado, mesmo parecendo que não tem chances para acontecer, se você manter o foco, manter a postura em Cristo, você consegue ter resultado positivo. E quando eu falo assim, essa questão da influência da minha mãe na minha vida, eu não aceito mulheres que acusam outras pessoas. Não deu certo, a minha família não deu certo. Mas também joga a culpa em cima do outro, do cônjuge. Não, mas o pai, o marido, e eu não sei quem, o avô... Sabe? Eu acho que a gente tem que buscar para si. Buscar para si. Peraí, vamos mudar essa história? Eu posso escrever uma nova história. Eu não preciso estar dando continuidade à desgraça que eu vivi, à família que eu vivi, mas eu posso construir uma nova história. E com a ajuda de Deus, isso tudo é possível. Fazer tudo diferente, né, pastora Cássia? Tem até um filósofo na psicologia, Sartre, que ele diz assim, que não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer do que fizeram com você.
né? Então você pode escrever uma história diferente, você não precisa viver isso. Mas encontrar isso e perceber isso é um processo que não é fácil, porque mexer na dor dói. Crescer dói. Espremer o carnegão. Espremer o carnegão. Você vai ter que, né? E às vezes tá doendo, você não quer tirar. Então, mexer na dor dói, né? E lidar com tudo isso. E isso acabou fazendo parte da minha história, né? Eu fui uma mulher que tive um lar defraudado, que veio de um sonho de uma mãe de querer ter uma família. Olha o insight que me deu aqui agora, né? É interessante conversar, porque você vai trazendo, você vai trazendo, tendo visão daquilo que foi. O sonho dela era ter uma família. E a família não aconteceu, porque talvez naquele momento ela não conseguiu escolher uma pessoa que também quisesse ter uma família junto com ela. Não era a intenção. Tanto é que até hoje, né? Meu pai tem 8 filhas com mulheres diferentes. E o filhas? São 7 mulheres e um homem. Tem um homem. E ele dizia que ele nunca quis ter filhos, que as mulheres queriam ter filhos com ele. Então, realmente, quando eu pego o relato da minha mãe contando como foi esse relacionamento, ela preparou um momento para ter uma intimidade com ele, foi quando ela engravidou. E aí, na sede de dar um filho homem, ela foi na segunda oportunidade, porque na cabeça dela ela achava que prenderia ele por ser um filho homem, e foi o que não aconteceu. Né? Então ela sonhava em ter família e não conseguiu ter essa família, mas ela não perdeu o foco, ela permaneceu com o planejamento dela do que era ter família. Então ficou ela com 2 filhos e ela trabalhava fora, cuidava desses 2 filhos, batalhou, lutou, né? Então assim, eu poderia ter me tornado uma filha perdida, porque morava, inclusive, num lugar assim, que na época, né, eu me recordo que com 15 anos as mocinhas estavam todas engravidando, foi o boom da gestação, né? Então, nessa época, minha mãe muito preocupada e aquela coisa toda, monitorava tudo que eu fazia e não tinha celular, né? Mas monitorava, tinha ali poder de autoridade de dizer, não, eu quero você em casa a tal hora, eu quero saber com quem que você tá andando, com quem que você brinca. E hoje o celular roubou tanta coisa da gente, né? Dos pais, porque aí você perde o controle, tá no celular, você não tem controle. Nem a gente, às vezes, utilizando o celular, você não tem controle. Né? Se você não for muito disciplinado naquilo que você é em Cristo, né? Selando os 5 sentidos para não ser porta de entrada para o inimigo, você acaba indo por lugares também comprometidos. E assumir a responsabilidade, pastora Cássia, é muito importante, porque vai fazer a diferença. Sua mãe assumiu a responsabilidade, a minha mãe assumiu a responsabilidade. Mesmo não sendo uma mulher de Deus, ela conseguiu, né? Criou 2 filhos sozinha e 2 pessoas de bem, né? Que hoje conseguiram ter as suas famílias, também depois de muito tempo. Depois de muita luta, por conta das defraudações, tanto eu quanto meu irmão, nós tivemos outros relacionamentos. Então, não foi algo que foi fácil. Hoje, a gente já está conseguindo escrever essa nova história. Mudar essa história para um caminho totalmente diferente. E uma coisa que é assim, fundamental na nossa vida é a questão do perdão. Nossa, isso é para mim um dos maiores milagres que da vida, dessa mudança, essa chave que vira para nós mudarmos de fase. Essa questão do perdão, eu vejo que isso foi fundamental na minha vida. Ontem eu estava ouvindo alguém falando sobre essa questão de filho com os pais. E um filho dizia que determinada hora do dia ele lembrava muito quando o pai ia beber. E ainda hoje ele é adulto, uma pessoa bem resolvida, ainda hoje tem essa janela killer, essa janela que marca a vida dele, que determinada hora do dia ele não gosta, porque ele lembra dessa questão do pai. Mas essa questão nós estamos falando sobre o perdão. Para mim também foi fundamental eu liberar perdão para a vida do meu pai, falar isso, ter o momento de chegar para ele, liberar perdão para ele, por tudo aquilo que ruim, mesmo na sua ignorância, talvez ele nem sabia as consequências que ele estava causando em nós, em mim, na minha mãe, na minha família, mas houve um momento da gente chegar para ele, liberar perdão, e ele também pedir perdão para nós, e a gente se resolver esse relacionamento. Não, né? Meu Deus, isso para mim é... E aí eu fiquei pensando, né, como que era o pai dele também, né? Não tinha muito para oferecer. Então, né? E aí você aprende com aquele contexto, né? E aí você leva aquilo para dentro do seu casamento, e aí você acha que
que criar os filhos é daquela forma. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, até mesmo porque essa questão do perdão, pastora Cássia, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com as experiências de vida que eu tenho, eu prefiro 1000 vezes deixar de dizer alguma coisa do que ter que voltar lá e pedir perdão. Eu prefiro 1000 vezes não ter que falar, né? Então é melhor você ficar calado. Então, o que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo? Eu volto para mim, eu começo a fazer uma análise, aí eu assumo as minhas responsabilidades, entendo o comportamento do outro, libero ele no perdão, e se for preciso, em algum momento, eu volto lá e peço perdão. Também não tenho dificuldade mais, mas eu prefiro não dizer. Eu prefiro ficar calada. Ou então escolher um momento em que você está com as emoções mais tranquilas, para você chegar de uma outra forma. Porque com raiva a gente vai dizer o que não quer. Na hora que não quer, do jeito que não quer. O Augusto Cury, né? O Dr. Augusto Cury fala assim, que é nos dois primeiros minutos, quando você está irada, que você diz as piores, que você fere, que você machuca, que você mata o outro com palavras. Então eu evito também. E aí, eu costumo dar um tempo, vaza, sai, faz outra coisa, sai do ambiente. Sim. Porque a gente tem muita facilidade também para machucar, né? E essa sacada é muito importante. Como conviver, né, dentro de um relacionamento, às vezes sem ferir o outro, que não é uma mágica, são decisões que você toma de perceber quem você é, a sua identidade, o que te dá ira, o que te dá raiva, e naquele momento você aprender, olha, sinaliza pro outro, fala pro outro que você não tá bem, que naquele momento não é hora de conversar, porque ali não vai sair coisa boa. E aí na briga, o que acontece? Um quer ter mais razão do que o outro, aí os corações começam a se afastar. E aí, nessa de se afastar, a gente agride cada vez mais, né? E o difícil do perdão, e a palavra de Deus, ela é muito clara nisso. Perdão é decisão, né, pastor? A gente precisa decidir deixar o passado para trás. É verdade. A gente precisa decidir olhar para as pessoas que nos magoaram e liberá-las também. E essa decisão é também assumir responsabilidade de que, de agora para frente, você vai ser um ser humano diferente, não só para mostrar para as outras pessoas, porque eu acho que a grande questão é melhorar a gente. É com a gente mesmo, né? Porque a falta de perdão é algo que envenena a nossa alma. Sim. Te deixa amargurada. E às vezes a gente começa a refletir aquilo que nós estamos enfrentando, começa a envenenar as pessoas que estão próximas, se a gente não tomar cuidado. E aí vem essa grande questão do livro da oração fervente que ela nos traz, né? Não tratando os sintomas que aparecem, mas a causa. Por que está agindo dessa forma? Se você for pesquisar lá, tem um problema, tem uma causa e tem coisas que você tem que cortar na raiz, não dá para você deixar crescer. E nós estamos estudando, gente, esse livro, Oração Fervente. Maravilhoso. E através desse livro, a autora Priscila, ela vem nos ensinar que a gente descobrir quem realmente é o nosso verdadeiro inimigo. Sim. E é interessante, pastora Cássia, quando a senhora comentou assim, né? Teve toda essa situação, eu também tive várias situações, a gente veste essa capa de proteção e você investe na profissão, né? Aconteceu isso com a senhora também, né? De investir na profissão, e aí você estuda, você se especializa. Eu vou ser independente. Vou ser independente, eu tenho meu dinheiro, eu faço. E aí isso acaba não coabitando com a palavra, né? Porque você vai deixar alguma coisa lá destampada. Você cobre uma coisa para descobrir outra, né? E essa é a dificuldade dessa fala ativista, feminista, né? De que a mulher tem que ser isso. Mas aí quem que cuida dessa instituição lar? O lar. Quem que vai cuidar disso? Se você não está ali para poder se doar, para você construir algo que seja positivo. E aquilo que você deixa de fazer, a sociedade não vai fazer. Ela não faz, muito pelo contrário, ela vai te julgar, ela vai te colocar na cadeia, né? E vai pegar o seu filho, vai prender, vai dar surra, aquilo que você deixou de fazer, a sociedade vai fazer. Então, se você não tomar essa postura a partir de hoje, né? De se especializar também em ser mulher, em ser essa mãe de excelência, né? De ser essa esposa segundo o coração de Deus, nossa sociedade, a tendência dela eu não vejo melhora.
Sem Deus eu não vejo melhora, pastor. Não consigo Porque enxergar. a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo, né? Que governa o mundo. E é a importância de realmente termos equilíbrio. Sim. Podemos ser mulheres de sucesso financeiramente, Sim. mas eu acho que é aquilo que você falou. Também nós não podemos deixar aquilo que deveria ser prioridade para a nossa vida. Se nós decidirmos ter filhos, sim, e nós e somos responsáveis em criar, educar, ensinar e ter tempo de qualidade com estes filhos. E eu acho que essa é uma fala bem interessante, que também a gente não está dizendo aqui que também a mulher não pode trabalhar, né, pastora? A questão nada não é disso, essa, né? É o equilíbrio mesmo, né? Equilibrar realmente as coisas, né? E ter tempo de qualidade com a família. E esse é o problema, porque às vezes você está muito cansada, você chega em casa. Então, o que eu tinha muito com os meus filhos, né? Como eu sempre trabalhei em processo seletivo, na maioria das vezes eram muitos candidatos. Então, eu falava muito. Quando eu chegava em casa, a única coisa que eu não queria fazer era conversar. Então, você imagina a situação com 2 filhos, precisando cuidar, entender como é que foi na escola, o que eles tinham que fazer. Então, eu estabeleci com eles uma dinâmica. Então, quando eu chegava, eu tinha que tomar meu banho, eu tinha que dar um tempo, refrescar minha cabeça, respirar ali uma meia hora. Aí eu voltava e eu ia ser a mãe. Até mesmo para não trazer as demandas do trabalho, minhas irritações, às vezes minhas frustrações, decepções que eu tinha tido ao longo do dia e lançar sobre eles. E é o que muitas vezes as pessoas fazem. Estão nervosas no trabalho, aí você chega em casa, você precisa se doar para a família e aí você vai achar força aonde? E não é uma doação só de esforço físico, é emocional. É doar amor, é doar carinho, é atenção. E às vezes é o que você não E quer às vezes, fazer. Infelizmente, são as pessoas que estão mais próximas de nós, são alvos da nossa grosseria, da nossa irritação. A gente despeja... O problema é a intimidade. Aquilo que a gente enfrentou ao longo dos dias, eles vão virar foco da nossa ira, da nossa raiva. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, Manancial Feminino, para primeiro cuidar de nós. Cuidar da gente. Para que a gente possa, juntas, em unidade, umas aprendendo com as outras, a sermos essas mulheres empoderadas de Deus. E para que nós possamos cumprir com excelência o papel que Deus tem determinado para cada uma de nós. É verdade. E falar disso também não é falar de sermos perfeitas, né? Que eu acho que é algo que ficou assim meio impregnado na sociedade, que a mulher cristã é uma mulher perfeita. Oh, meu Deus. E não tem essa perfeição. Nós estamos aqui o tempo todo tentando ser melhores para nós mesmas, para que a gente consiga transbordar na vida do outro de maneira mais saudável, através das nossas atitudes, os comportamentos, as falas. E uma das coisas que nós temos aqui aprendido é realmente reconhecer os nossos erros e até compartilhá-los. Para que o meu erro possa ajudar a outra pessoa, para que ela não caia no mesmo buraco que eu caí. E como isso tem nos acrescido, né? Como isso tem nos fortalecido e feito de nós verdadeiramente assim, não só mulheres empoderadas de Deus, mas na certeza que nós temos um lugar de pertença, né? E quando nós falamos aqui o tempo todo de família, eu comecei a pensar a respeito disso, porque isso é inerente à condição humana, pastora Cássia. É ter esse lugar de pertença, é ter esse lugar de acolhimento, esse lugar de ser entendida, compreendida, e o Manancial Feminino é isso tudo, né? É um lugar que a gente chega, a gente se sente acolhida, a gente ensina, a gente aprende, a gente se desenvolve habilidades para que possamos conseguir lidar com os desafios da vida, né, com as questões que vão surgir diante das situações da melhor forma possível, né? Errando, acertando, corrigindo. E né? utilizando a melhor arma, que é a oração. A oração e a palavra de Deus. A palavra de Como Deus. nós temos sido fortalecidas nisso, né? Tem sido maravilhoso. Olha, gente, mulheres, eu quero convidar vocês a realmente estar conosco. Sim. Pode ser presencial, aqui na Catedral da Família, mas também você pode nos acompanhar online, porque esse trabalho todo que é realizado no Manancial Feminino, ele é transmitido no YouTube. Então, você tem a oportunidade, aonde você estiver, de realmente descobrir e estarmos juntas,
conhecendo esse universo feminino e buscando de Deus, o nosso Pai, aquele que nos fez, aquele que nos formou e que nos dá a força, que nos dá a fé, acrescenta a nossa fé para que possamos prosseguir e sermos mulheres empoderadas de Deus. Amém. Obrigada, pastora Cássia, pela oportunidade.